Olá, nós vamos falar hoje a respeito de mais um título de crédito, falar a respeito do cheque. Cheque nós podemos dizer que é um título revestido de determinadas formalidades legais, contendo uma ordem de pagamento à vista, passada em favor próprio ou de terceiro. O posicionamento sobre o surgimento do cheque é bem controvertido, mas acredita-se que em 1762 na Inglaterra, por não existirem casas de câmbio, existia um caderno de brochura onde ordens em branco eram destacadas e entregues aos depositantes. Bastava que preenchessem as lacunas em branco. Na verdade, se for observar, esse caderno de brochura, ele equivale ao nosso talão de cheque, onde eu tenho várias folhas grudadas por uma brochura. Hoje em dia não tenho mais, porque as pessoas acabam emitindo os talões no próprio caixa eletrônico, até em número de folhas isoladas. Mas era muito comum eu ter, então, o caderno de brochura parecido ao nosso talão de cheque. No Brasil, a primeira referência que se tem de cheque é contida no regulamento do Banco Central, na Bahia, em 1845, que é o Banco da Província da Bahia. Lá pelo decreto 438 de 13 de novembro de 45 e depois pela lei 1083 de 1860, foram colocadas providências sobre recibos ou mandatos ao portador. Falava sobre os bancos, a emissão, meio de circulação. A palavra cheque não era utilizada. Falava de tudo, falava sobre o banco, falava como fazer as ordens de mandato, mas não usava a terminologia cheque. Essa terminologia cheque ela surgiu pelo decreto 149B de 20 de julho de 1893, lá no artigo 16, onde começou a se usar a palavra cheque. Natureza jurídica do cheque. A natureza jurídica do cheque é uma natureza jurídica autônoma. Cheque é um título de crédito de modelo vinculado. Ele é literal e abstrato. E ele é emitido em papel fornecido pelo banco, com as regras do Banco Central. Tanto que não é incomum se observar, não é incomum a pessoa observar, é comum existir, é enorme existir. Não é incomum a pessoa observar que embaixo do cheque nós temos uma sequência de números. Essa sequência de números é de acordo com as regras do Banco Central. E é bastante interessante notar, porque lá você vê o número da agência, por aí que dá para saber, para um banco principalmente, saber se um cheque é falso ou não. Figuras do cheque. Nós temos como figuras o sacador, o sacado, beneficiário ou tomador. Quem é o sacador? Sacador é o emitente, o correntista. Sacado é o banco onde o emitente mantém sua conta. Beneficiário ou tomador é o credor do cheque, como nós chamamos de portador, quem porta o cheque. O cheque ele pode ser emitido de três formas. Ele pode ser emitido à ordem do próprio sacador, a pessoa emite o cheque para si mesmo, ou por conta de terceiro, emite o cheque para o terceiro ou contra o próprio banco, desde que não seja ao portador. Formalidades de um cheque. Cheques eles têm requisitos essenciais. Primeiro requisito essencial é a denominação do cheque. Então, nós vimos em todos os títulos de crédito, sempre vemos que a lei vai determinando quais os requisitos necessários. E os requisitos, acima de tudo, essenciais. No caso do cheque, não é diferente dos demais, o requisito essencial é a denominação cheque. Outro requisito essencial, ordem incondicional de pagamento. Então, nós costumamos observar nos cheques que consta assim: pague-se-á, aí vem uma linha onde eu coloco o nome do beneficiário. Efetivamente demonstra ser ordem de pagamento. Por que ordem? Pague-se.
Referida ordem é dada ao sacado, ou seja, à instituição financeira, para pagar a quem eu determinei, no caso de cheque nominal. Se for ao portador, ficará só pague-se a, aí a ao apresentante, aquele que ia apresentar, ao portador, já que não tem o nome de ninguém. Bem verdade que depois vamos ver, o cheque acima de R$100 é obrigatório que seja nominal. Nome da instituição financeira contra quem é emitido, já é o segundo requisito. Terceiro, o nome da instituição financeira contra quem é emitido. Quando descrevemos em um contrato o pagamento feito por meio de cheque, nós colocamos assim, cheque sacado contra o banco tal, e colocamos o nome do banco. Sempre um cheque ele é sacado contra um banco. Na verdade, o cheque deve ser emitido contra o banco ou instituição financeira a ele equiparada. No caso, poderão figurar, substituindo o banco, sociedades de crédito, financiamento e investimento, caixas econômicas, cooperativas de crédito, tudo isso nos termos do artigo 17 e 18 da Lei da Reforma Bancária, que é a lei de número 4.595 de 64. Próximo requisito, o valor do cheque. A ordem no cheque deve conter o valor a ser pago. Por isso nós falamos que ele é literal. Ele vale literalmente pelo que nele está escrito. Esse valor ele deve ser por extenso e em algarismos. Se houver divergência entre o extenso e algarismos, prevalece a quantia por extenso. Então existem aquelas pessoas que erram entre extenso e algarismo, ao invés de ele emitir um outro cheque, o que ele faz? Ele vai, pega aquela mesma folha de cheque, vira o verso, escreve de novo, assina embaixo. Então ele próprio está mostrando que houve um erro e está arrumando. Todavia, se houver mais de uma vez divergência entre o extenso e algarismos, prevalecerá a menor quantia. Essa situação ela é prevista no artigo 12 da Lei 7357 de 85. Não se pode olvidar que ao preencher o valor do cheque, não se deve deixar lacunas em branco, nem no valor do extenso, nem no valor dos números, dos algarismos. Então nós temos sempre que colar no canto e quando termina, por exemplo, tanto o extenso quanto em branco, temos que anular, e fazemos isso geralmente com uma linhazinha. No valor do numeral, geralmente se põe 2 tracinhos. Por que eu não posso deixar lacuna? Justamente para evitar preenchimento indevido por terceiros. Nós vimos que divergindo o valor do numeral do extenso, prevalece o extenso. Lembramos que também não devemos deixar espaço no preenchimento justamente para que se evite alterações em um cheque. Por exemplo, um cheque de R$1.000 pode virar R$100.000. Vejamos, quem já não teve a oportunidade de observar um cheque preenchido pelos antigos? No valor de R$1.000. Era comum, nesses casos, você notar o seguinte, que ao escrever a quantia por extenso, eles escreviam a palavra 1 com a letra H antes. Então ficava 1 com H. Qual era o objetivo? De que esse 1 não fosse transformado em 100. Muitas vezes, a letra da pessoa facilitava transformar a letra U em E. E se ainda houvesse uma lacuna, nossa, aí era pior, porque cabia colocar a letra C na frente e a oportunidade do credor estava pronta. O que ele fazia? Transformava um cheque de R$1.000 em R$100.000. Por isso eles usavam o H. A data do saque. Data da emissão do cheque. Chama data do saque, data da emissão. Pela lei, cheque é ordem de pagamento à vista. Portanto, deve ser colocada a data que foi emitido. Essa é a data. E qual é essa data? É à vista. Todavia, nós sabemos acerca do cheque pré-datado e futuramente abordaremos também este tema. Vale ressaltar que qualquer outra data que eu coloque na data do saque
para o banco, porque cumpre a lei, é ordem de pagamento à vista, qualquer data que eu puser vale a data que for apresentada. Lugar do saque é o lugar onde ele é emitido. Então, onde eu emito o cheque? Esse é o lugar do saque. Assinatura do próprio emitente, ou por mandatário mediante procuração. Essa procuração precisa de poderes especiais e a assinatura deste mandatário tem que estar nos cadastros dos bancos de dados da instituição financeira. Analfabeto pode assinar cheque? Analfabeto não pode assinar cheque porque ele não sabe assinar. Então, ele depende de um mandatário com poderes especiais. Neste caso, o mandato é mediante instrumento público de procuração. Para as pessoas jurídicas, a assinatura é por representação. Os cheques são emitidos e assinados pelos representantes legais. Então, o representante legal, que na verdade são os sócios, são os responsáveis pela assinatura dos cheques das pessoas jurídicas. O lugar do saque, ou seja, o lugar onde foi emitido é de grande relevância. Haja vista que disto depende a condição de o cheque ser de mesma praça ou de praça diversa, como nós veremos mais adiante. O cheque considera-se emitido no lugar constante no campo do saque. Para pensar em saque, nós pensamos em uma conta corrente bancária. Então, para que haja emissão de um cheque, há necessidade de uma conta corrente bancária. Assim, torna-se necessário um contrato entre a instituição e o emitente. Isso nós vemos pela circular do Banco Central, número 559/80. O banco somente fornece talão de cheques ao correntista após comprovar a idoneidade deste correntista. Frise-se que também não poderá fornecer talão para quem tem inscrição no CCF, Cadastro de Emitentes de Cheques Sem Fundos, CCF. A celebração desse contrato entre instituição e correntista, ele gera deveres a ambos. O correntista deve zelar pela guarda dos talonários, deve manter saldo suficiente para a emissão dos cheques. Por sua vez, o banco, ele deve ser cauteloso ao celebrar o contrato, analisando de forma eficaz a documentação apresentada pelo correntista, para evitar abertura de contas com documentos falsos. Vale ressaltar que não é incomum bancos abrirem conta corrente para estelionatários, que apresentam documentação falsa. Muitas vezes, os documentos apresentados, eles são alterados pelo estelionatário, substituindo apenas a foto. Todavia, RG, CPF e o nome é de alguém que foi vítima de roubo ou de furto de documentos. Eles trocam a foto, vão ao banco e acabam muitas vezes abrindo contas correntes. Dali já vem cartão de crédito e uma série de situações nesse mesmo diapasão. Nesse caso, quando uma pessoa titular do CPF e RG acaba tomando ciência, ela só tem um caminho. Ela é obrigada a ingressar com uma ação em juízo para buscar a responsabilidade civil do banco. E o banco, então, é obrigado a pagar indenização a ela pelos danos que lhe causou. Por que o banco é obrigado a pagar indenização? Porque ele não foi cauteloso com os documentos, não observando que os documentos eram falsos. O banco também responde por indenização ao correntista pelo pagamento de cheques com assinatura grosseiramente falsa. É obrigação do banco analisar a assinatura do indivíduo. Por quê? Porque ele tem um cartão de assinatura para isso. Então, se ele pagar um cheque e a assinatura for falsa, e acima de tudo for uma falsificação grosseira, é obrigação do banco pagar indenização ao credor, ao emitente do cheque, que na verdade, nesse caso vai ser o correntista, porque não foi ele que emitiu, alguém emitiu por ele. Então, o banco é obrigado a pagar indenização. Ainda, o banco também é responsável por entrega de talão de cheque sem a devida precaução.
quando comprovadamente o talonário nunca esteve nas mãos do correntista e existir a emissão de cheque sem fundos por emissão de fraudadores. O banco também vai ser obrigado a pagar. Por fim, o banco é responsável pela devolução indevida de um cheque, porque isso constitui um ilícito civil. A instituição financeira ela também vai ser responsável pela inclusão indevida do nome do correntista em órgãos de proteção ao crédito, ou mesmo por incluir indevidamente o nome do correntista em cadastro de emitentes de cheques sem fundos, o CCF. Tudo que ele fizer de forma indevida, tudo que ele não tiver a cautela devida, o banco é obrigado a indenizar. A súmula 388 do STJ determina que a simples devolução indevida de cheque caracteriza dano moral, não precisa sequer provar prejuízo sofrido pela vítima. O banco é obrigado a indenizar. Nessa mesma esteira que estamos falando a respeito do contrato, o correntista também deve manter saldo disponível em poder do sacado, para compensação dos cheques por ele emitidos. O valor do saldo não necessariamente precisa ser depositado pelo correntista, mas ele pode estar lá decorrente de créditos concedidos pelo próprio sacado, como nos casos de limite de cheque especial e outras denominações que são dadas pelo banco para as contas garantidas. Essa provisão de fundos ela tem que existir exatamente no momento da apresentação do cheque, não no momento que ele é emitido. Assim, quando ele é apresentado, tem que ter fundos suficientes. Também não podemos esquecer que, como o cheque é ordem de pagamento à vista, ele tem que ter fundos na data da emissão. Nada impede que eu emita um cheque para alguém, esse alguém pega esse cheque e vá direto no caixa do banco para sacar ou depositar. Aí nós vamos ver também, vai depender do cheque ter cruzamento ou não. Então, quando há esse contrato de abertura de conta corrente, qualquer um deles pode assinar cheques. Algumas vezes nesses contratos fica determinado que o cheque para ser emitido precisa da assinatura de ambos os correntistas. Não sendo esse o caso, qualquer um deles é livre para a emissão do cheque. Então, quando eu tenho conta conjunta, qualquer um deles assina, eles são livres para assinar o cheque. Qualquer um deles responde isoladamente pelo cheque que emitiu. Numa situação, então, dessa de conta corrente conjunta, como é que vai ficar a questão se um dos cotitulares da conta emite um cheque sem provisão de fundos? Simples. É ele que deve ter a inscrição nos órgãos de proteção. Se tiver protesto, é ele que vai ser protestado. Mas fora isso, também é ele que vai figurar no polo passivo de uma ação execução ou mesmo de uma ação monitória. Eu não vou pegar todos os correntistas nessa conta conjunta, somente aquele que emitiu. Também não é inviável que o cotitular que não emitiu o cheque tenha inscrição indevida de seu próprio nome nos órgãos de proteção. É fato que a Lei 7357 de 85, no artigo 51, determina a responsabilidade solidária em relação ao portador do cheque. Todavia, os responsáveis solidários que a lei fala são os endossantes e avalistas do cheque, jamais o cotitular, que não concorreu para que o cheque fosse emitido sem provisão de fundos. Por isso, não é viável que quem não emitiu o cheque possa, por isso, responder. Somente aqueles que responderam. A obrigação decorrente da cotitularidade da conta limita-se ao exercício de direitos referentes aos créditos nela existentes. A emissão de cheques sem provisão de fundos é exclusiva daquele que apôs sua assinatura no título. Nós vamos, então, parar por aqui. Na próxima aula, voltaremos a trabalhar com as outras questões relativas ao cheque.